Porque nesse triângulo é onde está localizado o nó atrioventricular. E parte do feixe de His. A cara que a gente falou, que é do lado da borda pulmonar esquerda, a gente está vendo o átrio esquerdo aqui, né? Que se a gente fazer um corte nele, nesse átrio esquerdo, se fizer um corte, a mesma coisa que a gente fez no átrio direito, e fazer um corte parte aqui do ventrículo esquerdo, fazer um corte aqui, parte do ventrículo, a gente consegue ver para dentro, a gente consegue ver nessa borde atrioventricular esquerdo a válvula mitral, né? A gente vai falar rapidinho dela agora. Só que aqui, por dentro, a parede do átrio esquerdo, ela é lisa. E ela só tem aquela área irregular na auriculeta esquerda. Por isso que nos pacientes com algum tipo de arritmia, tipo fibrilação auricular, a gente, na cirurgia, a gente fecha, dá ponto aqui na auriculeta esquerda. Falando da válvula mitral. A válvula mitral, ela tem mais ou menos esse aspecto, né? Essa válvula mitral, ela, a diferença, né, da válvula tricúspide, ela tem 2 folhetos só. E sabe por que se chama mitral? Válvula mitral. Mitra vem do nome daquele chapéu que bota o obispo na cabeça. O bispo, ele não bota tipo não sei na verdade como que vocês chamam, mas eles denominam ele como mitra. Aí ele tem 2 pontas, 2 cúspides. Por isso que a válvula mitral, ela se chama de mitral porque tem 2 cúspides. Então, essas cúspides também têm algumas características. A cúspide posterior, ela costuma ser, o folheto posterior costuma ser maior. Olha o diâmetro. Se você medir esse diâmetro aqui assim, o folheto posterior, ele é maior que esse aqui folheto anterior. Ele só tem folheto posterior e anterior. Então, o folheto posterior, ele é maior. E a gente consegue dividir esses folhetos em 3. Isso tem muita utilidade ecocardiográfica na hora de avaliação da válvula mitral durante o ecocardiograma, que a gente divide esses folhetos em A1, A2 e A3. A de folheto anterior. A1, ele vem lateral e você vai em sentido medial em A2 e A3. E o folheto posterior também, P1, P2 e P3. O pessoal do eco, quando faz o ecocardiograma transesofágico, geralmente, eles observam, por exemplo, tem um prolapso a nível A2. Então, você tem que saber aonde que é A2. A2 é no folheto anterior, né? No meio. A1 é mais lateral aqui, no folheto anterior, e A3 é mais medial. Esse um jato que está gerando lá perto entre A3 e P3, que já você sabe quem é aí, mais ou menos nessa comissura aqui. Então, esses são alguns dados da válvula mitral, né? Né? Que a gente falou delas lá no ventrículo direito, também vão estar presentes aqui no ventrículo esquerdo, só que elas são mais finas, são mais lisas, são menos, a parede é menos irregular. A aórtica. A válvula aórtica, a diferença ela tem um folheto posterior e 2 folhetos anterior, direito e esquerdo. A válvula pulmonar era o contrário. Ela tinha um folheto anterior e 2 folhetos posteriores, direito e esquerdo. Né? Se a gente pegar essa válvula aórtica, né? E aqui tem um vaso. Tem estruturas interessantes dentro delas, né? A gente vê que
tem as válvulas, né, semilunares, né, mais ou menos assim. Estou fora de foco aqui. As válvulas semilunares, né? Que esse aqui do meio é o posterior, esse aqui o direito, esse aqui o esquerdo. Certo? Aqui, nessas válvulas, deixa eu pegar uma coisa, semilunares, elas têm, tipo, um espaço dentro delas, né? Que é onde o sangue, ele entra e fica ali, não passa para cá. Quando está fechado, né? A válvula, ela permite a passagem para um lado, mas quando fecha, ela fecha e segura o sangue, não deixa que o sangue entre de volta para o ventrículo esquerdo. Então, existem estruturas nesses detalhes, né, anatômicos, na verdade, nessas válvulas semilunares, que é interessante vocês conhecerem. Válvulas semilunares coaptaram bem com que essa borda livre dessas válvulas semilunares fiquem mais espessadas. Ele fez elas mais espessadas. E denominaram esse espessamento como lúnula. Lúnula das válvulas semilunares. Esse espessamento. E dentro desse espessamento, logo aqui no meio delas, tem um nódulo. Ó, esses nódulos, ele produz tipo um peso nessa borda e facilita com que uma borda coapte com a outra. E impede que o sangue volte para o ventrículo. Então, esses nódulos também têm um nome. Nódulo de Arantius. Nódulo de Arantius, aqui, ó. Os nódulos aqui. Então, a diferença da válvula pulmonar, essa válvula aórtica, ela tem dois seios com dois orifícios dentro deles, né? Tem um orifício aqui, do lado direito, e tem um orifício aqui do lado esquerdo. Nesses orifícios vai sair as coronárias. Artéria coronária direita e artéria coronária esquerda, que ela se bifurca aqui, descendente anterior e circunflexo, né? Então, ela sai da válvula semilunar esquerda, dentro do seio dela, que seria sobre o esqueleto do coração. Então, elas estão fixadas precisamente no anel fibroso. E essa seria uma das funções do esqueleto. E outra das funções, ela impede que esse anel fibroso se distende. Se você não tiver, se não existisse esse esqueleto fibroso, não, cada contração do músculo do coração, ao nível dos ventrículos, ele vai fazer com que as válvulas elas se distendam. Ela não tem uma rigidez. Então, ele deixa, ou impede, perdão, que as válvulas se distendam. E, além disso, olha como aqui o músculo do coração, ele está inserido nesse esqueleto. Então, ele dá um ponto de inserção da musculatura cardíaca. É o isolamento elétrico.
Vem aqui, o músculo cardíaco, ele está formado por fibras musculares, né? São fibras musculares. E aqui está o núcleo das fibras musculares. Quando a fibra muscular, ela precisa se contrair, tem um estímulo que é dado pelo nó sinusal. Ele manda um estímulo, que é aquela troca de íons, para despolarizar uma fibra só. Ele só precisa despolarizar uma fibra muscular. Ele só precisa despolarizar uma das fibras, que já essas fibras musculares, elas são contínuas, elas estão muito perto uma das outras, e elas conseguem transmitir essa informação. Então, quando o nó sinusal, que é o marca-passo cardíaco da gente, mandar essa informação para se despolarizar. Quando a gente fala despolarização, aí você contrai as aurículas, por exemplo, já é muito rápido. É como se você dê a informação para uma fibra muscular e já chegou em todas as fibras musculares dos átrios, porque uma passou para a outra. Só que isso não pode acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, os átrios, os ventrículos não podem se contrair ao mesmo tempo, certo? A gente precisa que o átrio se contraia. Existe a contração dos átrios, depois acontece a contração dos ventrículos. Você tem que esperar que o átrio encha de sangue, o ventrículo enche de sangue, o átrio se contrai, e depois se distende o átrio e se contrai o ventrículo. Então, tem que ter esse tempo de diferença. E esse tempo, essa informação dos átrios para os ventrículos, não passa graças a esse esqueleto fibroso do coração. Porque esse esqueleto fibroso, ele divide os átrios com os ventrículos. Ele impede que a informação aqui, que foi dada pelo nó sinusal, passe para os ventrículos. Se a gente não tiver o sistema de condução que é dado pelo nó sinusal, as fibras internodais, que são 3 geralmente, nó atrioventricular, o feixe de His, o ramo direito, o ramo esquerdo e as fibras de Purkinje, que são as que caracterizam o sistema excitocondutor no coração. Se a gente não tiver o nó atrioventricular e o feixe de His, a informação não consegue passar para os ventrículos. Por quê? Porque tem um anel fibroso aqui impedindo que isso aconteça. Entendeu? Então, a única forma de que isso consiga... A única forma de essa informação passar é através desse feixe de His. E olhem o que detalhe. Existe uma milésima de segundo de diferença entre a contração do ventrículo e dos átrios, né? Os átrios se contraem, depois, milésimas de segundo, os ventrículos se contraem. Esse atraso da informação se dá porque o feixe de His, ele tem uma espessura maior. Aqui o nó atrioventricular e o feixe de His, eles têm uma espessura maior. Aqui as fibras, por exemplo, o ramo direito, o ramo esquerdo, eles conseguem transmitir a informação muito rápido. Porque são finas, a informação passa muito rápido. Aqui é mais grossa, a informação lentificada para a passagem. Então, como você ficou mais lenta para passar essa informação aqui, isso faz que exista diferença de milésimas de segundo entre a contração do átrio com os ventrículos. Então, isso de forma geral, o que seria o sistema excitocondutor. Lembrando que esse ramo direito, é importante aqui conhecer, lembram daquela trabécula que a gente falou? Cadê a folha? Lembra daquela trabécula septomarginal que a gente falou lá no ventrículo direito, com essa aqui? Essa trabécula e a banda moderadora, a gente tem que ter cuidado porque é nela que passa o ramo direito. Então, se você lesar essa estrutura aqui, você pode gerar um bloqueio de ramo direito no paciente.